Prefácio a uma coletânea de artigos sobre a questão nacional. J. V. Stalin. Outubro de 1920. No presente volume, estão incluídos somente 3 artigos concernentes à questão nacional. A casa editora evidentemente escolheu esses 3 porque refletem as 3 etapas mais importantes na solução da questão nacional dentro do nosso partido, e o livro em seu conjunto tem evidentemente o objetivo de traçar um quadro mais ou menos completo da política do nosso partido com relação à questão nacional. O primeiro artigo, O Marxismo e a Questão Nacional, vide Prosvestcheny, 1913 n. 110, reflete o período em que no seio da social-democracia russa travavam-se discussões de princípio sobre a questão nacional. Isso acontecia na época da reação dos latifundiários e do czarismo, 1 ano e meio antes de começar a Guerra Imperialista, na época do desenvolvimento da Revolução Democrático-Burguesa na Rússia. Estavam então em luta 2 teorias da nação e, respectivamente, 2 programas nacionais, o austríaco, apoiado pelo Bund e pelos mencheviques, e o russo, bolchevique. O leitor encontrará no artigo os traços característicos das 2 tendências. Os acontecimentos que se seguiram, e de maneira particular a Guerra Imperialista e o fracionamento da Áustria-Hungria em estados nacionais isolados, mostraram manifestamente de que lado estava a razão. Springer e Bauer, com o seu programa nacional, trabalharam em vão, e agora dificilmente se pode duvidar de que a história tenha condenado a escola austríaca. Até o Bund foi obrigado a reconhecer que a exigência da autonomia cultural nacional, isto é o Programa Nacional Austríaco, JST, no quadro do regime capitalista perde o seu significado nas condições da Revolução Socialista, vide a 12 Conferência do Bund, 1920. O Bund não suspeita tampouco ter assim reconhecido, embora inadvertidamente, que as bases teóricas do Programa Nacional Austríaco, a teoria austríaca da nação, são inconsistentes do ponto de vista dos princípios. O segundo artigo, A Revolução de Outubro e a Questão Nacional, vide Gis Nationalnosti, 1918 n. 111, reflete o período subsequente à Revolução de Outubro, quando o poder soviético, vencida a contra-revolução na Rússia Central, chocou-se com os governos nacionalistas burgueses das regiões periféricas, focos da contra-revolução. Quando a Entente, apavorada com a influência crescente que o poder soviético exercia sobre as suas colônias, se pôs a apoiar abertamente os governos nacionalistas burgueses, com o intuito de sufocar a Rússia soviética. Quando, no curso da luta vitoriosa contra os governos nacionalistas burgueses, surgiu diante de nós a questão prática das formas concretas a dar à autonomia regional soviética, da organização das repúblicas soviéticas autônomas nas regiões periféricas, da extensão da influência da Rússia soviética sobre os países oprimidos do Oriente através das regiões periféricas orientais da Rússia, e da criação de uma frente única revolucionária do Ocidente e do Oriente contra o imperialismo mundial. O artigo salienta o laço indissolúvel existente entre a questão nacional e a questão do poder e considera a política nacional como uma parte do problema geral dos povos oprimidos e das colônias. Isto é, afirma justamente aqueles princípios aos quais se opunham de hábito a escola austríaca, os mencheviques, os reformistas, a 2 Internacional, e que foram depois confirmados por todo o curso dos acontecimentos. O terceiro artigo, A Política do Poder Soviético e a Questão Nacional na Rússia, vide Gis Nationalnosti, outubro de 1920, refere-se ao período atual, o da subdivisão administrativa da Rússia na base da autonomia regional soviética. Subdivisão que não foi ainda ultimada, ao período da organização, nas regiões periféricas, das comunas administrativas e das repúblicas autônomas soviéticas, como partes integrantes da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. O centro de gravidade do artigo é o problema do modo pelo qual se deve praticamente realizar a autonomia soviética, isto é, o problema do caminho a seguir para assegurar uma aliança revolucionária entre o centro e as regiões periféricas, como garantia contra as empresas agressivas do imperialismo. Pode parecer estranho que o artigo rejeite decididamente a reivindicação da separação das regiões periféricas da Rússia, considerando-a uma intriga contra-revolucionária, mas na realidade não há nada de estranho. Somos favoráveis a que se separem da Entente a Índia, a Arábia, o Egito, Marrocos e outras colônias, porque, nesse caso, a separação significa para esses países oprimidos sua libertação do imperialismo, um enfraquecimento das posições do imperialismo, um fortalecimento das posições da revolução. Somos, porém, contrários a que se separem da Rússia as regiões periféricas, porque, nesse caso, a separação significa o jugo imperialista para as regiões periféricas, o enfraquecimento do poderio revolucionário da Rússia, o fortalecimento das posições do imperialismo. Justamente por esse motivo a Entente, opondo-se à separação da Índia, do Egito, da Arábia e das outras colônias,
ao mesmo tempo luta para que se separem da Rússia as regiões periféricas. Justamente por esse motivo, os comunistas, lutando para que se separem da Entente as colônias, não podem deixar de lutar ao mesmo tempo contra a separação das regiões periféricas da Rússia. Evidentemente, o problema da separação é resolvido levando-se em conta as condições internacionais concretas, os interesses da Revolução. Teria sido possível cortar algumas passagens do primeiro artigo que possuem um interesse puramente histórico, mas, dado o caráter polêmico do artigo, tivemos de reproduzi-lo por inteiro e sem modificações. O segundo e o terceiro artigo também são publicados sem modificações.